Olá, as corridas de classificação chegaram à Fórmula 1. Que a Liberty Media chegou querendo reformular as estruturas da Fórmula 1, todo mundo já sabe. Depois de mudar a cara da Fórmula 1 com uma nova logo, um novo tema, novos gráficos e por aí vai, agora chegou a vez de reformular a parte esportiva da categoria. A primeira medida foi a introdução do teto orçamentário que entrou em vigor nessa temporada. Agora é a vez do produto em si, as corridas e classificação. Os estudos já acontecem há alguns anos e finalmente chegou a hora de introduzir o formato que a Liberty Media e a Fórmula 1 acharam mais interessante e ele entra em teste justamente nesse final de semana. Basicamente será um final de semana tradicional, com aquela classificação tradicional, com Q1, Q2 e Q3 que a gente já conhece, e também a corrida de classificação. Mas antes vamos passar como é o formato atual da Fórmula 1 nos finais de semana. Hoje a Fórmula 1 segue um formato que foi introduzido a primeira vez em 2006. Chegou a receber algumas alterações, mas todas foram rapidamente revertidas. Lá em 2006, os treinos livres de sexta-feira começaram com 1h30, justamente para substituir o quarto treino livre, que era de 1 hora. Então essa 1 hora foi passada para os treinos livres de sexta-feira. O sábado tem o terceiro treino livre também com 1 hora na parte da manhã. E na parte da tarde a classificação dividida em 3 partes. O Q1 tem 18 minutos nesse formato que é o que está vigorando agora. E os 20 carros participam. Os carros de pilotos, que tiverem os 15 melhores tempos passam para o Q2. Essa parte do treino tem 15 minutos. É nessa fase do treino agora em que os pilotos têm que definir com que pneu vão largar, então os 10 primeiros que passarem para o Q3 têm que largar com o pneu que fizeram o Q2. Como eu falei, os 10 melhores avançam para o Q3. É no Q3 que é definida a pole, essa parte do treino tem 12 minutos e cada um dos 10 participantes recebe um jogo de pneus extra do mais macio do final de semana. A corrida acontece no domingo e tem pelo menos 305 km de extensão. A única exceção é o Grande Prêmio de Mônaco, porque a prova acaba passando das 2 horas de duração e ele geralmente tem bem menos de 305 km de extensão. E aí, ou são os 305 km ou 2 horas de duração. Com bandeira vermelha, o evento inteiro, do início da largada até o final da corrida, todo esse período tem que levar 4 horas. Isso tudo por causa do GP do Canadá de 2011, que passou das 4 horas. Foi uma tremenda dor de cabeça para a Fórmula 1, e aí foi instituída essa regra. Então, com bandeira vermelha da largada até o final da corrida, por mais que tenha bandeira vermelha no meio, o evento todo tem que ter 4 horas de duração. 2 horas com corrida rolando, bandeira amarela, safety car. As corridas de Singapura geralmente ficam muito próximas das 2 horas, então as 2 horas são para limitar a extensão do evento. E aí agora eu faço uma pausa pedindo para você seguir as nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram você encontra a gente como @liguemseusmotores. Aqui no YouTube é youtube.com/liguemseusmotores, ou então procura por Liguem Seus Motores. Se você ainda não fez isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, essa sua ajuda é sempre muito importante pra gente. Qualquer coisa, dá uma espiada na descrição do vídeo, os links todos estão ali. Bom, o novo formato aprovado pela FIA torna o final de semana um pouquinho mais agitado. Começando pela sexta-feira, que terá apenas um treino livre, e a classificação vem à tarde já, na sexta-feira. Mas é a classificação aquela velha conhecida nossa, com Q1, Q2 e Q3, nesse mesmo formato que eu citei agora há pouco. Ela vai definir o grid para a corrida de sábado, a corrida de classificação de sábado. O curioso é que os carros depois dessa classificação já entram em regime de parque fechado. Então as equipes terão muita limitação na hora de mexer no carro. Abrindo o sábado, a gente tem o segundo treino livre e na tarde do sábado a gente tem a corrida de classificação. A distância da corrida é de 100 km, apenas 1/3 das corridas normais da Fórmula 1. O resultado dessa corrida será usado como referência para a formação do grid da corrida de domingo. Nessa prova, os 3 primeiros vão receber pontos. O vencedor, 3 pontos. O segundo colocado, 2 pontos, e o terceiro, 1 pontinho só. Pelo que foi informado anteriormente, essa corrida não terá pódio.
justamente para não concorrer com a corrida de domingo. A corrida de domingo segue o formato que eu já falei, com 305 km ou 2 horas. Então se rolar uma bandeira vermelha, aquela duração máxima de 4 horas. Lembrando que na corrida de sábado não teremos paradas obrigatórias para troca de pneus, mas no domingo continua a mesma coisa de sempre. Os pilotos terão que usar 2 tipos diferentes de jogos de pneus, né? Ou então médio duro, ou macio duro, ou macio médio. Independente dessa ordem, terão que rolar se a corrida não for com chuva. Se for só com tempo seco, tem a obrigatoriedade de usar esses 2 tipos de compostos de pneus. Uma regra importante que cai nesse final de semana é justamente essa escolha dos pneus ser antecipada. Os pilotos vão poder fazer a largada da corrida de classificação sem ter que usar o pneu que foi utilizado com a melhor volta do Q2 e na corrida de domingo não vão ter que usar o pneu que foi usado na corrida de sábado. As escolhas para as largadas das corridas, tanto de sábado quanto a de domingo, serão livres. Isso vai ficar liberado para cada equipe piloto usar a estratégia que achar melhor. A expectativa é que esse formato de final de semana seja usado em pelo menos mais 2 corridas. Além do GP da Inglaterra, o GP da Itália em Monza e o GP de São Paulo. Só que isso tudo depende se o GP de São Paulo vai acontecer. A dúvida acaba caindo porque o GP de São Paulo pode ser cancelado por causa da pandemia de Covid-19. Esse é um formato que é mais usado em corridas de GT, de Gran Turismo, e eu particularmente não me recordo de ver em Fórmulas. Eu sou um fã do formato com Q1, Q2 e Q3, acho que ele supre muito bem a Fórmula 1 hoje e não acho que há necessidade de fazer alguma modificação. Mas particularmente eu tô muito aberto a ver como que vai ser esse formato novo aí que a Fórmula 1 está testando. Uma coisa que eu achei bem negativa para poder acomodar essa nova regra nessas 3 GPs é que a Fórmula 1 acabou tendo que dar uma flexibilizada no teto orçamentário e também na regra de motores, né? Então, para caber o 4º motor da temporada, tiveram que aumentar o teto orçamentário justamente para ter esse jogo de cintura aí, né? E você, o que acha dessa nova regra que a Fórmula 1 está testando nesse final de semana? Aproveita e deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu encerro aquele pedido para você seguir as nossas redes sociais. Aqui no YouTube você encontra como youtube.com/liguemseusmotores. No Facebook e no Instagram você encontra como @liguemseusmotores. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte, e se ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal. Lembra que essa sua ajuda é sempre muito importante. Fique ligado com a gente.